Oi, 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 galera, tudo bom com vocês? Espero que sim, que todos estejam bem, que todos estejam estudando. Então, bora lá para mais um conteúdo de história. Dessa vez, vamos dar continuidade às revoltas coloniais, aos conflitos coloniais. Na nossa aula passada, nós falamos sobre os conflitos nativistas. Agora nós iremos falar sobre os conflitos coloniais, emancipacionistas ou separatistas. E aí, só para relembrar a vocês, o que isso quer dizer? Conflitos emancipacionistas, como o próprio nome diz, né? Ou então conflitos separatistas, são conflitos que pregavam, né? Que visavam a separação de Portugal, ou seja, eles não estavam mais contentes com essa relação colônia e metrópole. Eles não queriam mais ser colônia de Portugal, queriam conseguir a sua autonomia, a sua independência. E aqui, quando eu falo dessa independência, dessa separação de Portugal, eu não estou falando que eles queriam a separação total, né? Que todo o Brasil fosse independente de Portugal. Não. Até porque essa questão, esse sentimento de unidade nacional, esse sentimento de que somos todos brasileiros, isso não existia ainda na época. Existia sim um sentimento regional. Então, no caso, hoje nós iremos falar da Inconfidência Mineira e Conjuração Baiana. Então, esses são movimentos que pregavam a separação de Minas e a separação da Bahia, separação de Portugal, no caso, né? Então, bora lá entender como que se davam como que se deu, né? O que levou a esses conflitos e como que esses conflitos aconteceram. Primeiro, bora entender o significado da palavra, né? Por que um é chamado de Inconfidência Mineira e outro é chamado de Conjuração Baiana? Inconfidente refere-se àquela pessoa, né, ou aquele grupo de pessoas que revelam os segredos que são confiados a alguém, e especialmente aos segredos de Estado. Como assim? Se você chama alguém de inconfidente, é alguém que você não confia os seus segredos, uma pessoa que não é digno de confiança, que age traiçoeiramente. Então, quando a gente fala Inconfidência Mineira, a gente está falando que é uma traição. Então, por isso, Inconfidência Mineira, esse nome é dado pelos portugueses, já que eles consideravam os mineiros que participavam, né, desse grupo, né, os chamados inconfidentes, traidores, eles eram considerados assim. Eles foram vistos pela coroa portuguesa como traidores de Portugal. Então, por isso, eles receberam esse nome. Assim como as revoltas nativistas, essas revoltas separatistas que vamos falar hoje, elas também têm fatores internos e fatores externos, né, que começaram a dar forma às ideias e às ações desses envolvidos, desses revoltosos, digamos assim, né? Então, vamos entender primeiro como é que se deu a Inconfidência Mineira. Primeiro, é preciso a gente saber que a Inconfidência Mineira é considerado um movimento de elite, um movimento elitista. Como assim? Porque ele era formado pelo grupo social da elite, né? Da elite mineira, já que os participantes eram intelectuais, eram estudantes que iam para a Europa e de lá eles voltavam com ideais que estavam sendo propagados e difundidos. Como assim? Então, estamos falando do Iluminismo e da Revolução Americana. Esses dois assuntos vocês vão ver mais para frente, mas é só para situá-los. Contexto do Iluminismo, a ideia de séculos das luzes dos pensadores europeus, e no contexto da Revolução Americana é a independência das 13 colônias da América, né? Estamos falando da independência dos Estados Unidos, que deixa de ser uma colônia da Inglaterra
e se torna um país independente e agora uma república. Tem a concepção de república, deixa de ser uma colônia, ou seja, também uma relação com a monarquia, e agora se torna uma república. Então, esses ideais, né, esses fatores externos, eles têm influência na Inconfidência Mineira, já que os membros desse movimento, né, eles tiveram contato com esses ideais e com essas revoluções que estavam acontecendo em outros lugares e trouxeram para cá, para o Brasil. E em relação aos fatores internos, desde os problemas com o pagamento de impostos e o controle total de Portugal sobre o Brasil, né, principalmente sobre a região mineradora no contexto do ciclo do ouro, que isso se intensificou ainda mais, gerando grande descontentamento. Além disso, um fato que foi considerado o estopim, digamos assim, foi que depois de 1760, a quantidade de ouro, de metais preciosos extraídos, começou a diminuir. E aí o que a coroa portuguesa fez? Começaram a dizer que iriam implementar uma nova derrama, iriam cobrar uma nova derrama, ou seja, uma nova cobrança de imposto ainda mais pesada do que a anterior. E, obviamente, isso não agradou, já que muitos mineradores, muitos colonos estavam já endividados e com dificuldades para pagar, né, os impostos que já existiam. Então, a união entre o descontentamento desses colonos com a situação que estava acontecendo aqui no Brasil, né, e essa influência dos ideais que eles trouxeram, que alguns membros trouxeram para o Brasil, isso tudo fez com que despertasse um sentimento de mudança nesse grupo. Então, por isso, eles começaram a se organizar em reuniões secretas para discutir várias formas de conseguir transformar a realidade da qual eles estavam vivendo. E aí, a ideia era a seguinte: quando essa derrama fosse decretada, começasse a ser cobrada, eles iriam tomar o poder, instaurando assim uma república na região de Minas Gerais, acabando com toda e qualquer influência dos portugueses. Eles queriam então um livre comércio, então eles acabariam com esse pacto comercial que existia entre Portugal e Inglaterra. Eles iriam acabar com os impostos, né? Esse número excessivo de impostos que deveriam ser pagos, além de perdoar as dívidas dos colonos. Um ponto importante a ser mencionado aqui é a questão da abolição da escravidão. Isso não foi consenso entre os membros entre os inconfidentes. Por quê? Nós temos que lembrar que esse era um movimento elitista. Então, boa parte dos que estavam envolvidos ali, eles também tinham escravos. Então, a questão da abolição da escravidão, ela não era algo que foi pensado e que foi desejado por esses membros desse movimento. Então, assim, como os inconfidentes, eles não concordavam sobre tudo, isso meio que gerava uma certa instabilidade e até desconfiança entre eles. Até que um desses membros resolve virar um X9 e faz o que hoje chamaríamos de delação premiada. E aí que eu tô falando de Joaquim Silvério dos Reis. Ele que faz essa denúncia e revela os planos dos inconfidentes, né? E com esse ato ele acaba ganhando a proteção de Portugal. E aí, com isso, a derrama é suspensa, né? Já que seria no dia da cobrança da derrama que eles iriam tomar o poder. E aí o governo português começa o processo de investigação dos envolvidos, que é conhecido como devassa. Mais de 23 pessoas que estavam entre os investigados por traição ao governo de Portugal, né? E aí eles são condenados ao degredo
perpétuo. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que eles deveriam ser exilados para sempre, uma forma deles serem banidos, né? Eles deveriam ser exilados para sempre. Então, muitos deles foram condenados ao exílio na África. Só que entre todos os investigados, o único que recebeu pena de morte foi o Tiradentes, porque em seus depoimentos ele assumiu a culpa sobre essa organização. Então, assim, não se sabe se por pressão ou se por livre e espontânea vontade que ele fez isso. Além de somar o fato de que, entre todos os envolvidos, né, todos os inconfidentes, Tiradentes, né, Joaquim José da Silva Xavier, era o que menos tinha dinheiro do grupo, então o que menos tinha poder e influência. E é aí que em 21 de abril de 1792 ele é enforcado e esquartejado, e os pedaços do seu corpo são espalhados pela região como uma forma de servir de exemplo para as pessoas que tentassem ou ousassem desafiar o poder de Portugal. Tudo isso para impedir que as ideias republicanas, ideias de liberdade, de igualdade, não mais surtissem efeito, não mais tivesse influência ou tivesse espaço na sociedade colonial. Essa perspectiva de Tiradentes como um traidor foi usada durante muito tempo na história. Essa perspectiva só começou a ser mudada com a proclamação da República do Brasil em 1889, porque aí o Tiradentes é associado então à figura de herói que desde a época da colônia já queria que o Brasil fosse uma república. Então, por muitas vezes tem uma discussão se Tiradentes foi herói ou se Tiradentes foi vilão. Enfim, nós não estamos aqui para falar se ele foi vilão ou se ele foi herói, sim, para que vocês entendam o contexto de como que isso aconteceu, de como que foi a Inconfidência Mineira. Então agora bora falar sobre a Conjuração Baiana, que ocorreu em 1798. E aí ela também tem influência do Iluminismo, da Revolução Americana, da Revolução Francesa e da Revolução do Haiti. Por que da Revolução Francesa? Também com os ideais de liberdade, igualdade e fraternidade, e da Revolução do Haiti por conta da abolição da escravidão. Bora contextualizar essa conjuração. A mudança da capital de Salvador para o Rio de Janeiro é um dos pontos principais, por conta justamente que, por isso, Salvador teria que pagar mais imposto para bancar essa nova capital, e isso vai gerar uma crise econômica na cidade, além do fato da cidade perder investimentos, né? Já que agora os investimentos têm que ser voltados para a capital, Rio de Janeiro, e também para a região mineradora, por conta do ciclo do ouro. E aí, uma forma que bacana de vocês estudarem sobre a Conjuração Baiana e a Inconfidência Mineira é uma espécie de comparação, ver os pontos semelhantes e as diferenças e semelhanças que tem entre elas. Eu acho que pode se tornar mais fácil de vocês compreenderem. E aí, para a gente poder perceber isso, enquanto a Conjuração Mineira tinha grande participação da elite, na Conjuração Baiana a participação era completamente, né, quase que completamente popular. Até por isso, muitas das vezes ela é conhecida como a Revolta dos Alfaiates, já que esses eram os principais líderes e participantes do movimento. O movimento ele reunia cerca de 600 pessoas e eles começaram a produzir panfletos que foram colados em diversos lugares da cidade de Salvador, em que eles defendiam os seus ideais. E aí, entre os ideais, né, da Conjuração Baiana estavam o fim do monopólio português, maior liberdade comercial, a abertura dos portos e
principalmente esse que aí se tornou um dos grandes medos de Portugal, que era o fim da escravidão, né? A abolição da escravidão. E justamente por eles quererem o fim da escravidão, é que os membros da elite são contrários a esses movimentos. Não só os membros da elite, mas a coroa portuguesa, eles ficam com medo de acontecer o mesmo que aconteceu no Haiti, né? Essa revolução do Haiti foi por conta de uma organização, um movimento feito pelos escravos que levou à abolição da escravidão e à proclamação da República. Como a forma de divulgação, né, desses ideais eram com as colagens de panfleto, após essa colagem, o movimento foi denunciado e duramente reprimido. Os principais envolvidos foram presos, 4 líderes do movimento foram enforcados e também esquartejados, assim como na Inconfidência Mineira, também para servir de exemplo. Só que assim, como o movimento da Conjuração Baiana era um movimento mais popular, ele foi um movimento que foi reprimido com muito mais violência. E é aí que nós vemos as desigualdades sociais que são presentes desde sempre na nossa sociedade, né? Então, galera, é isso. Eu espero que vocês tenham entendido as principais características da Inconfidência Mineira e da Conjuração Baiana, o contexto desses movimentos e a grande importância que eles tiveram. É isso, nos vemos nas próximas aulas. Beijos, beijos e bons estudos.